vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos estar conversando aí sobre tomografia de abdômen, sem contraste e com contraste. Lembrando, pessoal, que a gente tem aí, dentro desse estudo, até enfatizei aqui, a fase sem contraste. Então, toda vez que chega um pedido para vocês de abdômen, chegou o abdômen em aberto, não está pedindo o uso do meio de contraste, vai ter que seguir o protocolo do serviço. O que se faz quando chega um abdômen pedido sem contraste? Ou não tem nada escrito. Normalmente nesse momento, é realizado a fase sem contraste somente, tá? Por quê? Para realizar a fase com contraste, o paciente precisa vir com um preparo. Não só o preparo tanto do organismo ali, como também o preparo, autorização do uso do meio de contraste. Se o paciente ele tem ali predisposições ao uso, à alergia ao meio de contraste, ele tem que vir preparado ali com antialérgico. Então, ele precisa ter toda essa preparação para realizar esse exame com contraste. Não é um exame que dá para definir ali no primeiro momento e seguir. Muitas vezes precisa de autorização do médico radiologista para mudar-se o protocolo ali. Agora, quando chega com um pedido de abdômen com contraste direto, normalmente o paciente já vem com a ciência do meio de contraste, ele já vai chegar no serviço, vai assinar o termo do uso do meio de contraste, já de jejum, então já tem uma preparação. Normalmente, quem vê esse tipo de situação é o pessoal da enfermagem, mas nós da radiologia temos que estar acompanhando esse processo, tá bom? Quando se usa o meio de contraste, toda atenção é pouco. Então, chegou lá, é abdômen com contraste ou qualquer outro exame com meio de contraste, tem que ter bastante atenção para se usar o meio de contraste endovenoso, tá bom? No caso do abdômen também, a gente tem que ficar atento se de repente o médico também não pediu abdômen com contraste venoso e oral. Então tem que estar bem atento lá se de repente chegou um pedido que tem oral também. O oral, antes de começar até aqui falar sobre as fases, o oral dentro da tomografia, ele é um oral específico para tomografia. Ou vai se usar o bário, que é o bário próprio para tomografia, que é muito difícil de encontrar dentro dos serviços, tá bom? É um bário que tem uma densidade muito menor. Ou então você vai usar ali o contraste iodado, que é o mesmo que a gente usa endovenoso, diluído a 30%. Então a gente vai colocar o quê? Vai colocar ele em 1 litro de água ou suco, pode ser suco natural, pode ser suco de pó, né? Então, em 1 litro de líquido, você vai colocar 30 ml de contraste. Uma seringuinha ela de 20 mais uma seringuinha de 10. Não vai dar gosto, o paciente mal vai sentir aquele gosto, mas é bastante contraste porque vai virar 1 litro de preparo. Ele fica ali na recepção tomando, normalmente se avalia tempo para a região que quer chegar aquele contraste, mas é importante ter essa ciência, que vai precisar, né, de um preparo ali, de um tempo para poder chegar no local adequado, tá bom? Eu não estou aqui para passar agora, nesse momento, a técnica, né? Lá dentro da aula do Bruno, lá na plataforma, ele mostrou ali, falou sobre as fases, o tempo, o preparo. O que eu quero passar para vocês hoje aqui, que é mais importante, o porquê das fases, né? Então, isso aqui foi só uma introduçãozinha para a gente poder entrar nessas fases aí. Quando se realiza uma tomografia de abdômen com contraste, é obrigatório realizar a fase sem contraste? Tá lá, pessoal. É obrigatório? Tem que realizar a fase sem contraste? Tem que realizar a fase sem contraste, tá bom? A fase sem contraste, ela tem a sua função, ela tem um objetivo da gente estar realizando a fase sem contraste. Então, a gente vai falar ali de cada fase do objetivo dela. Então, na fase sem contraste. Na fase sem contraste, a gente precisa estar realizando ela para quê? Primeira coisa, está dando uma olhada na anatomia, tá? A gente precisa ver a anatomia do paciente. Vou descer um pouquinho aqui.
Então, a gente precisa estar dando uma olhada na anatomia. O que eu vou encontrar dentro desse paciente? O que esse paciente vai ter ali dentro daquele estudo, né? Então, o que a gente precisa ver dentro desse estudo do paciente? Ah, de repente eu quero fazer um estudo que vai, na sequência, vai ser arterial, para poder ver um aneurisma de aorta. Na fase 100, eu vou ver a anatomia, eu vou ver como que está essa anatomia, como que está essa lesão. Eu vou estar estudando também a parte de parênquima. A parte de parênquima, ela é bem estudada dentro da fase sem contraste. Então, vou ver, por exemplo, o fígado. Notem que nesse caso aqui, o paciente tem que ter uma esteatose hepática, líquido dentro do fígado. Ó, o fígado, observe aqui, ó, o fígado está um pouquinho mais escuro do que o normal. Olha o baço aqui, ó, consegue ver isso? O baço está um pouquinho mais claro. O baço está um pouquinho mais claro. Então, quando isso acontece, eu tenho uma hipodensidade maior dentro da estrutura, tem característica de acúmulo de líquido. Então, esse acúmulo de líquido dentro dessa estrutura aqui, ó, ela se torna um pouquinho mais escura. Então, tem até um contraste maior, parece que está até usando um meio de contraste. Ó. Eu tenho as veias aqui do via porta, as veias hepáticas, eu tenho esse contraste de estruturas, mas não está usando um meio de contraste aqui, tá bom? O contraste que eu digo é a diferença de imagens entre o fígado está mais escurinho, ele está bem mais escurinho, e eu vejo aqui, ó, o contorno das veias dentro do fígado. O fígado, normalmente, ele tem que ter uma densidade semelhante à do baço. O baço está aqui, ó. Então, a cor tem que ser igual, mesmo tom, tá bom? Sempre o mesmo tom de densidade. No caso aqui, eu já vejo diferença. Se, de repente, eu injeto o meio de contraste aqui, o meio de contraste vai deixar esse fígado um pouquinho mais claro. Então, eu vou perder essa informação. O meio de contraste também, a fase sem contraste, é utilizada também para a gente ver calcificação, principalmente ali a parte de cálculo, tanto no rim, como na vesícula, como dentro de alça, como também dentro de vaso, placa de ateroma. Então, a fase sem contraste, a gente usa bastante ela para poder ver a parte de calcificação. Depois que injeta o meio de contraste, a gente perde essa informação. Então, na fase sem contraste, eu tenho essas informações que preciso, são as informações principais. Ver anatomia ou patologia associada, preciso ver a densidade das estruturas e preciso ver calcificações. Tá? Então, ela é indicada para esse tipo de estudo. Isso mostra para o médico esse tipo de informação. Depois, na sequência, quando eu faço uso do meio de contraste, ou seja, manual, pela, né, a seringuinha ali, a colega da enfermagem vai lá, injeta rapidamente, ou pela injetora de contraste, na sequência, aproximadamente 12 segundos, eu já inicio a fase arterial. 12 segundos é o tempo em média que leva o contraste para entrar na corrente sanguínea, né, venoso, entrou, por exemplo, numa veia, subiu, esse contraste vai entrar ali na cava, entrou dentro do coração, faz a pequena circulação e já está saindo ali na horta, subindo a horta. Esse tempo de 12 a 15 segundos, mais ou menos, tá bom? Para começar ali a fase arterial. A fase arterial, o próprio nome já diz, né? Eu vou fazer um estudo de artérias, tá? Lembrando que a gente tem a diferença aí de veias e artérias. Então, a artéria, eu vou fazer esse estudo. Quando saio ali, ó, a aorta ascendente sai, desce ali, descendente, o arco aórtico descendente, desce pelo corpo, desceu, ela bifurca lá embaixo, nas ilíacas, tá bom? Bifurcou nas ilíacas, eu tenho as artérias renais, então tem as artérias renais aqui, e tenho outras artérias aqui, ó, tronco celíaco, artéria mesentérica, eu tenho toda essa gama de informação de artérias. Esse estudo eu inicio ele aqui a partir de 12 a 15 segundos. 12 a 15 segundos, por quê? Depende da injeção, depende do calibre da punção, depende da força que está sendo injetado. Tem algumas informações ali que mudam um pouquinho esse tempo, mas na média de 12 a 15 segundos, tá bom? Então, essa fase arterial é a fase que eu vou estar estudando artérias, né? Nessa fase arterial, eu vou estar observando ali o estudo, principalmente o estudo vascular.
tá? Estudo vascular, se de repente chegou lá, tomografia de abdômen com contraste, hipótese diagnóstica, aneurisma de artéria renal. O médico escreveu isso lá. Se ele pediu abdômen com contraste, você pula essa fase, porque essa fase é facinho de pular ela, que a gente perde muito ela se der bobeira, né? Principalmente se for uso manual. Se for manual, ali, a pessoa está injetando, você perdeu ali 3 segundos para poder apertar, ou a colega da enfermagem foi lá e injetou muito devagar, você já perde essa fase. Você já vai para outra fase, que é a fase portal. Então, tem que ficar bem atento quando for um estudo arterial, e mesmo na injetora, tá, pessoal? Mesmo na injetora. Se de repente você programar ali alguma coisinha que deu errado, por exemplo, você programa normal, mas lá no seu aparelho você aumenta o delay, ou o próprio aparelho aumenta o delay devido a algumas situações, por exemplo, às vezes o paciente é um pouquinho mais gordinho, tem mais tecido adiposo, o próprio aparelho ali às vezes já pede um tempo às vezes de 10 segundos. 10 segundos não muda muito a vida das pessoas, mas no caso aqui, já muda, porque vai injetar o meio de contraste, injetou o meio de contraste. Quando o aparelho percebe que chegou na região, ou mesmo eu soltando ele manual, ele ainda vai correr mais 10 segundos após o start ali, eu aperto para começar a soltar a radiação, ele, ele tem um delay de 10 segundos, eu perco essa fase. Legal? Então, a fase arterial. Depois, ó, esse esboço está aqui, tá, pessoal? Eu estou seguindo aqui da aula do Bruno, ele está bem aqui, ó. Esse esbocinho aqui que eu vou estar mostrando para vocês, ó. Então, a fase sem contraste, a gente já falou dela, da importância dela, para que ela serve. Aqui no caso dele aqui, ó, ele colocou um pré-monitoring. Pré-monitoring é uma imagem que a gente tem, fica cortando para poder realizar ali o uso da injetora, para começar a fazer a aquisição com o uso da injetora. Mas eu vou ficar falando muito dele, porque no nosso caso aqui a gente vai aprender a importância das fases. Para que serve cada fase, qual o tempo de cada fase, tá bom? E que isso confunde muito a cabeça da grande maioria. Até mesmo quem está trabalhando no dia a dia ali, fica perdido. Por que arterial, por que portal, por que retardo, por que escritora? Então, assim, é mais a ideia de esclarecer o porquê de cada fase, tá bom? Para monitoring é só um corte ali em cima da região que a gente coloca um ROI, que é uma medida, uma ferramenta da tomografia que fica medindo a densidade, tá bom? Fase sem contraste é importantíssimo para a gente ver ali a anatomia, patologia, para ver densidade, para ver calcificação. A fase arterial é a próxima fase, a primeira fase após o uso do meio de contraste, 12 a 15 segundos, e ela serve basicamente para o estudo vascular. Então, estudo de artérias do corpo humano, no caso ali, estou falando do abdômen, artérias do abdômen, tá bom? Na sequência, a gente já tem ali uma fase chamada de portal. Isso a gente não para o exame, tá bom? A gente fez a fase sem contraste, injetou o meio de contraste, o aparelho desceu cortando, ó. Portou arterial. Portou arterial, muitas vezes a fase portal, ela simplesmente vai fazer o quê? Vai voltar aqui e às vezes tem um delay de 10 segundos, tá bom? Delay de 15 segundos, até 20 segundos, dependendo do aparelho aqui. Um delayzinho, fica correndo esse tempo. Correndo esse tempo, na sequência ele solta de novo, sem eu fazer nada. Tô lá. Só tô vendo as fases soltando, entendeu? Eu soltei a primeira ali, arterial, cortou arterial, o aparelho automaticamente ele volta, vai lá em cima no ponto inicial que eu programei o exame, correu o tempinho necessário ali que está programado, ele corta de novo. Cortou de novo, ele está cortando o quê? Fase portal. A fase portal, eu vou ter um tempo aproximado. Lembrando que esse tempo a gente fala, ele é aproximado. Na literatura também muda, tem algumas mudançazinhas. Na faixa de 40 a 60 segundos após a injeção do meio de contraste. 40 a 60 segundos após a injeção do meio de contraste, tá bom? Muitas vezes a gente não fica contando esse tempo, a gente programa, no próprio protocolo do aparelho, já está programado isso. Na maioria das vezes, na prática, eu não fico mudando. Eu só solto lá, ele vai cortar arterial, desce, sobe de novo, 10, 15 segundos, para dar o tempo de 40 segundos ali, ele corta a fase portal. Cortou a fase portal, ele corta a fase portal, né? Cortou, eu posso deixar, de repente, já programado uma outra fase na sequência. Mas a gente não vai nela ainda, a gente vai ficar aqui na portal ainda.
Então, a portal foi automática, portou automática. Para que serve essa fase portal, né? Primeira coisa, portal vem de porta, tá? Porta é veia, porta. Deixa eu achar uma veia porta aqui que está bem em destaque. Então, veia porta. Aqui, ó. Então, a fase portal, ela é uma fase em que eu vou ter um estudo de parênquima das estruturas. Quando eu falo parênquima, o que que é? É o preenchimento do órgão. Aqui no corte coronal, ó, eu tenho o fígado, tá bom? O fígado está bem desenhado aqui. O fígado, ele está mais branquinho. Ele está mais branquinho por quê? Ele tem uma vascularização dentro dele. Ele tem tanto artérias, que é mostrada na fase arterial. Na sequência, essas artérias preenchem todo o sistema venoso. Então, ali, os capilares são preenchidos, capilares, vênulas, e as vênulas preenchem as veias. Então, faz essa transição de artéria para veia, tá? Lembra lá daquele sisteminha, quando termina a artéria, as arteríolas, depois os capilares, depois as vênulas e as veias. Então, toda aquela transição de arterial para venoso, então já está acontecendo. E quando tem essa transição de arterial para venoso, venoso, eu tenho muitas vênulas e veias preenchendo todo o órgão. Então, o órgão todo ele é pintado de branco, porque o contraste é hiperdenso, branquinho. Então, todo órgão ele é pintado. Tanto o parênquima hepático, o parênquima renal, tá? Então, parênquima é todo ali, todo o corpo do órgão ali, tá bom? Então, eu preencho todas essas estruturas. Quando eu preencho essas estruturas, eu tenho ali um estudo de todo o parênquima do órgão, tá bom? E no caso é chamado de portal porque ele desenha, ele delimita a veia porta. A veia porta está bem aqui, ó. Então, deixa eu ver se eu acho ela no plano axial aqui. Aqui, ó. Tá bem legal aqui, ó. Ah, não, tá no coronal ainda. Então, aqui nesse coronal aqui eu tenho o desenho da veia porta, ó. Tá? Mas dá para ter noção. No corte axial, ela vai estar desenhada um pouquinho mais para cima desse daqui, tá bom? Ela vai estar desenhadinha ali a veia porta. Então, a veia porta, ela fica muito bem definida. 40 a 60 segundos após o início da injeção do meio de contraste. Essa fase portal, normalmente, é a fase que a gente pega ali quando faz uma tomografia de abdômen com a mão, injeta o contraste com a mão, injetou ali, e a pessoa não tem uma preocupação, né, de correr, de ser tão rápido, injetou, aí o colega de enfermagem vem devagarzinho, o colega lá solta, soltou, é a fase que normalmente a gente vai pegar, tá? É a fase aí que as pessoas pegam e falam, nossa, apareceu o contraste? Ah, apareceu, mas não é um estudo arterial. É um estudo portal. Ah, mas o paciente é uma suspeita aí de tumoração. É um tumor hepático. Hepático não, vamos colocar, porque hepático é um estudo bem específico. O hepático a gente tem tanto tumores aí hipervascularizados como hipovascularizados. Mas vamos colocar um tumor de alça. Tumor de alça intestinal, esse tumor de alça intestinal, ela vai poder estudar melhor, né, nessa fase aí, na fase na fase portal, tá bom? Tá visualizando melhor as estruturas, tá bom? Na fase portal. Legal? Então lá. Então vamos continuar aqui as nossas fases, tá? Então a gente já viu fase sem contraste, fase arterial, fase portal. Depois a gente tem uma fase aqui, né? Que essa fase de retardo, ela é uma fase pouco usada, tá? Tem outras fases aqui para baixo aqui que não foi colocado, mas quando eu faço a portal, aí eu até comentei aqui do estudo hepático. Do estudo hepático, quando eu tenho um estudo voltado para o fígado, ele é um órgão que ele desenvolve vários tipos de tumores. Então, quando eu tenho um estudo hepático, o médico escreveu lá, lembra que tem um protocolo que chama estudo dinâmico hepático. Então, nesse estudo dinâmico hepático, eu tenho que cortar várias vezes o fígado em tempos diferentes. Porque, às vezes, os tumores que se apresentam no fígado, ele pode apresentar numa fase hipervascularizado, que é a fase arterial, vai mostrar essa vascularização. Ela pode apresentar numa fase hipovascularizada, numa fase mais tardia. Então, assim,
numa fase de retardo. Então, eles são os momentos em que esse tumor ele é preenchido com contraste. Então, para que eu não perca essa informação, eu vou lá, programo, pego o estudo dinâmico. O estudo dinâmico ele tem arterial, tem portal, tem retardo. Depois de retardo, ele tem a fase ou tardia, escrito tardia, ou excretora, tá? Tardia ou excretora, que ele tem depois uma sequência aqui, outra fasezinha. Então, aqui, ó, meu programa é arterial, foi lá, cortou arterial, ele cortou portal na sequência e ele faz mais uma aquisição em cima do fígado, que é a fase de retardo. A fase de retardo, eu tenho um tempinho um pouco depois, vai dar na faixa de 60 a 80 segundos, tá bom? Aí, essa fase aqui, ela é uma fase que vai estar mostrando ali um estudo específico, mas não é uma fase obrigatória para os estudos em aberto. Chegou lá, não tem uma hipótese diagnóstica, nada falando, eu faço estudo em aberto, tá bom? Depois eu tenho a fase excretora. Na fase excretora, aqui ó, aqui tá melhor. Então, na fase excretora, eu vou estar realizando o estudo do sistema renal, tá bom? Sistema renal. Então, por exemplo, se o médico chega e fala para mim assim, olha, ou escreveu lá no pedido, ele escreveu que o paciente ia fazer uma tomografia de abdômen com contraste, mas que a hipótese diagnóstica dele é estenose de ureter, ou dilatação de ureter, ou hidronefrose, que são doenças relacionadas com o sistema renal. Então, eu vou estar esperando aí 5 minutos, tá? A partir do início da injeção do meio de contraste, 5 minutos. 5 minutos, eu já tenho uma excreção bem acentuada, tá bem excretado, e essa excreção já tem também ali, ela já desce, ó, né? Tem o rim lá, desceu no rim, ela já vai estar preenchendo também ali parte da bexiga, tá bom? Então, preencheu parte da bexiga, eu vou ter já um estudo mais completo, ó, mostrando os ureteres, mostrando os cálices, né, mostrando o ureter, mostrando a bexiga e um acúmulo de contraste lá na bexiga lá. Então, um estudo mais completo. Então, posso fazer um 3D disso, posso mostrar, porque o que acontece? O médico precisa ver o ureter, né? O ureter, ele pode ser ali retinho, ele pode ser bem tortuoso, eu posso ter um duplo ureter, tá bom? Ou às vezes ele sai no meio dele, ele sai, tem uma bifurcação. Então, a anatomia do ureter tem bastante variação. Então, o médico precisa ver esse desenho dos ureteres, tá bom? Principalmente quando a gente olha na fase sem contraste, na fase sem contraste a gente acha que tem um cálculo. Acha que tem um cálculo, por exemplo, pegar essa coisa de bexiga aqui, acha um cálculo lá embaixo, nesse caso aqui, deixa eu ver se eu acho que não vai ter nenhuma imagem aqui semelhante. Mas, por exemplo, se de repente eu faço aqui, ó, tem um ureter. Aí, de repente, eu faço uma fase sem contraste. Na fase sem contraste, eu olhei lá, parece que tem uma bolinha aqui embaixo, ó. Parece, né? Lá no corte axial. Olhei, falei, será que é cálculo? Será que é diverticulite? Às vezes o médico também, o radiologista, fica em dúvida. Então, quando eu faço essa fase excretora, se de repente a bolinha estava aqui, ó, bem aqui, opa, o ureter está batendo em cima dela. Então, assim, ela está dentro do ureter. Então, eu consigo confirmar que é um cálculo, tá bom? Mas o principal objetivo é esse aqui, ó, é o desenho, tá, do sistema renal. Então, posso fazer isso aqui, é um MIP, então posso fazer um MIP aqui também, então fica bem legal. Certo, pessoal? E posso fazer uma fase mais tardia. Uma fase mais tardia pode durar até 10 minutos. Em que caso que eu posso usar a fase tardia? Naqueles casos em que o paciente, por exemplo, esse aqui, já começa uma excreção, a partir de 3 minutos já tem uma excreção normal. Normalmente a gente espera 5 minutos para poder preencher bem o ureter. Mas 3 minutos já está excretando bastante contraste do rim. Mas tem aqueles casos em que o paciente tem alguma alteração, por exemplo, ele tem uma dilatação gigantesca aqui, né, de hidronefrose, que é líquido acumulado. Se ele tem uma dilatação de hidronefrose aqui, ele tem uma oclusão aqui embaixo, tá? Ou um cálculo impactado, ou uma estenose, algo está obstruindo ali embaixo. Por isso que dilatou o rim dele. O rim está todo dilatado. E o rim, como o rim percebeu que está dilatado, que tem dificuldade de excretar, ele já está trabalhando mais devagar. Então, às vezes, eu tenho um retardo de excreção. Eu injeto meio de contraste,
espero 3 minutos ou 5, chego ali, mal tem contraste aqui. Aí tem umas coisinhas de contraste aqui, ó, né? Umas pontinhas, ou então só o parênquima que está preenchido com contraste. Depois de uns 5 minutos, às vezes só o parênquima está preenchido de contraste. Porque o rim está demorando para excretar, tá bom? Ele está mais lento. Agora, mas será que esse rim está funcionando mesmo? Posso até tirar o paciente da tomografia, ele fica lá fora, espero 10, 20 minutos, ponho ele de novo na mesa de tomografia. Põe ele lá para observar essa excreção, tá bom? Isso aí, pode acontecer também. Ou então, em caso em que, de repente, o médico está suspeitando de uma estenose, algum rompimento aí, uma fístula dentro da bexiga, eu quero que a bexiga fique bem cheia. Então, o que eu faço? Peço para o paciente tomar mais água e esperar excretar, para a bexiga dele encher bem mesmo. Aí ele fica lá fora esperando, depois de 10, 15, 20 minutos, ele volta. Então, lá, nesse estudo aqui, esse estudo é um estudo arterial, tá bom? Então, vamos ver aqui o estudo arterial. Nesse estudo arterial, ó, observe aqui como é que está bem branco mesmo o contraste, ó. Bem branco, está bem parecido com o osso, ó. A densidade dele é bem próxima do osso, porque eu peguei numa fase bem rápida, ó. Olha o fígado. O fígado aqui está começando a aparecer um pouquinho de contraste no fígado. O fígado ficou um pouquinho mais branco, diferente aqui desse líquido que está dentro do pulmão do paciente, ó. Eu tenho líquido aqui nessa região que é mais escurinho, mas eu não tenho o desenho da veia porta ainda, ó. Ó, aqui, isso aqui é artéria, ó. Então, isso aqui é a artéria hepática que está subindo aqui, ó. Não é a veia vai aparecer depois. Então, ó, esse estudo é um estudo bem arterial. Esse estudo aqui é 12, 15 segundos, eu pego o contraste desse jeito aqui, ó. Então, mostrando bem arterial. Desceu o ilíaco, ó, até lá embaixo. Então, esse é um estudo arterial. Eu preciso ter uma imagem dessa daqui quando eu faço um estudo arterial. Aqui, ó, a fase portal, ó. Na fase portal, eu tenho aqui o parênquima renal, ó. Olha o rim, como que ele está bem preenchido em volta dele. O outro lá antes, ó, estava mostrando a artéria. Tem um pouquinho de contraste, claro que fica, passou ali, vai sujar todo de contraste, mas eu tenho contraste na aorta, tenho contraste aqui na cava, tenho contraste no parênquima hepático. Observe aqui, ó, parênquima hepático, a vesícula. Como é que a vesícula está? A diferença de densidade da vesícula está bem mais escurinha aqui. Né? O fígado normalmente é para ter uma aparência de densidade semelhante à do baço, ó, o baço está aqui, e eu tenho todo o corpo, né, toda a estrutura ali, toda a massa do rim preenchido de contraste. Então, isso aqui está numa fase portal certinho. Desceu, vou dar uma aceleradinha aqui. Aí, depois de 5 minutinhos, então esperou 5 minutinhos, vai fazer a fase excretora. Ó. Pulou a fase de retardo ali, que não é o objetivo. Agora, na última fase, ó, o contraste está lá já excretando. Ó. Ele não está mais no parênquima, ele não está em volta aqui no corpo. Ele agora está dentro dos cálices, está lá dentro. Ó. Ele vai juntando, ó, cálice, ureter, ó, desceu o ureter, os dois ureteres, descendo. O ureter, é claro que às vezes ele não preenche 100% o ureter, porque às vezes o contraste está descendo ali, né? Às vezes pega os momentos em que ele está está sem contraste, né? Mas o importante é que, ó, bexiga tem contraste na bexiga, tem bastante contraste na bexiga. Então, assim, o estudo, basicamente, pessoal, é esse. Não é um estudo, assim, complicadíssimo, é mais para quê? Para vocês entenderem por que de cada fase, o que a gente está mostrando nessas fases. Isso que é importante ali para poder ter essa noção melhor aí do estudo, tá bom? Então, a ideia hoje é mostrar para vocês ali a importância e o que estuda, tá joia? Se alguém tiver dúvida, pode deixar aqui no grupo, né? Pode deixar aqui no chat, ou deixar lá no grupo, que a gente vai conversando aí sobre o assunto. Não se esqueçam, tá bom? Aqui, nesse conteúdo, vai encerrar esse conteúdo agora. Já vai liberar a avaliação, igual eu coloquei lá no grupo de vocês. A avaliação vai estar liberada quarta-feira, tá? Mas eu mando um comunicado lá, normalmente é quarta-feira à tarde, mas eu mando um comunicado liberando, eu já mando um comunicado lá. Não façam correndo, tá bom? Não façam correndo, dá uma revisada no conteúdo, olha as aulas de mentoria, olha lá os PDF, tá bom? Para poder fazer uma avaliação bem feita. Lembrando que a média é 6, tá? No mínimo 6, tá bem baixa, uma média bem baixa, mas precisa tirar nota na avaliação, tá bom? O curso está relacionado com a avaliação. Beleza, pessoal? Forte abraço. Tchau, fique com Deus. Até a próxima aula. Curso de avaliação, pessoal.